tem fundamento, é preciso preparar. Fica à vontade. Saravá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, hoje para mais um vídeo. E o tema de hoje é de algumas perguntas que me chegaram e até faço o convite para aqueles que por acaso tenham algumas dúvidas ou que queiram perguntar algo ou que queiram trazer temas, podem deixar nos comentários as suas sugestões para que isso ocorra, que com maior alegria nós vamos com o tempo responder a todos nesse sentido. Hoje o tema é sobre se um médium que está se tratando com remédios, muitas vezes com tarja preta, por assim dizer, aqueles, com tratamento em psicólogos e psiquiatras, ele deve e pode permanecer numa corrente ou ter um desenvolvimento mediúnico. Mas antes de nós começarmos, peço para que vocês deem o seu like, curtem o nosso canal, pesquisando muitos vídeos que se encontram com mais variados temas, e não se esqueçam de se inscreverem e também de acionar o sininho, porque quando tem um vídeo novo, vocês são comunicados, daí são avisados. Então nós vamos ver o seguinte: nós temos que partir do princípio que o médium, quando ele está na corrente, e isso não vale só para o médium, vale para todos nós seres humanos, quando nós estamos em desarmonia, e quando nós estamos em tratamento, significa o quê? A ausência de saúde, isso é desarmonia. Então, quando nós estamos tomando algum remédio de tarja preta, ou em algum tratamento pesado nesse sentido, não é realmente aconselhável o médium participar de uma corrente. Por quê? Bem, há vários enfoques, eu vou tentar levar para vocês algum entendimento de alguns aqui, se for possível. Primeiramente, o médium, para doar algo de bom, eles têm que estar bem. Uma questão de lógica. Então, se ele não está bem, se ele está em desarmonia, ele não poderá passar alguma coisa boa. Segundo lugar, ele estando em desarmonia significa o quê? Inclusive esses próprios remédios, em determinado momento, pode causar ou já causaram, e é inevitável, eu não estou dizendo que não deva tomar, não, pelo contrário, deve se tratar com a ciência. Muitas vezes o que? O desalinhamento dos chakras, ou seja, os chakras começam a ficar desalinhados. O que é um chakra desalinhado com o outro? Cada chakra tem um nível vibratório. E aqui eu vou dar um exemplo hipotético. O que é um nível vibratório? O chakra X, ele roda numa velocidade de 60, vamos supor, que seja assim, os seus vórtices de energia. 60 vezes por minuto, ou 60 vezes a cada meio minuto, enfim, é um exemplo hipotético. Então, o que ocorre? Esse chakra a 60, o outro dele é 40, o outro é 80, assim é todos nós, quando estamos em harmonia. Quando o chakra está desalinhado, ele passa o quê? A não vibrar no seu tono vibratório correspondente. Então, se ele era 60, de repente ele está a 80, como eu falei. Se ele era 60, de repente ele está a 40. E isso vai acarretar o quê? Um efeito cascata também nos outros chakras. E como nós sabemos, a mediunidade ela é toda feita justamente de incorporação. Na Umbanda, depende exclusivamente dos chakras, pois as entidades, no seu corpo astral das entidades, acoplam nos chakras o nosso corpo astral. Então, se há uma desarmonia, não consegue haver um encaixe. Então, aqui eu estou falando tecnicamente. Então, outro fator importante também, geralmente quando há uma desarmonia grave, e eu já falei, e vocês podem ver isso em outro vídeo, a maioria dos médiuns de Umbanda, e não só de Umbanda, quase todos, independente da escola que pertence, se é espírita, teosófagos, enfim, a grande maioria dos médiuns é de karma probatório. Claro que no karma probatório, como eu já expliquei, tem o quê? Diversos níveis. Tem aquele karma probatório bem pesado, onde é que as dívidas e os entrechoques do médium são muito pesados.
e tem aqueles que é mais suave, tem aqueles que estão num nível intermediário, enfim, há infinidades aqui de camadas e subcamadas nesse karma probatório. Tem aqueles que estão no final do karma probatório, ou seja, num karma evolutivo, ou seja, tem a vida mais serena, mais reajustada dentro de si. O que acontece com esses médios? Esses médios, eles têm em determinado momento, muitas vezes, tem que haver uma atenção maior, com banhos de ervas, com amacias, para justamente sempre estar em reequilíbrio os seus chakras, pois esse desequilíbrio dos chakras pode o quê? Vir à atração de entidades que não fazem parte do contexto do médium. E isso muitas vezes é uma interação de duas vias, ou seja, pode atrair entidades que não é do seu contexto, como ele, pelas suas próprias atitudes, por o seu chakra estar em desarmonia, ele atrair também outros médios, enfim. Aqui é uma briga quando o cachorro começa a morder o próprio rabo, né, como é dito, né? Então nós vamos ver que é um ciclo que poderá se tornar vicioso. Então o que ocorre? Quando um médium, por acaso, se sente em desarmonia, ele vai ter que ter toda essa atenção. E aquela pessoa que está em tratamento, ele já está com os chakras desalinhados. Então o assédio, inclusive, de entidades que não fazem parte do seu campo vibratório, poderão justamente até se aproveitar mais desse desequilíbrio. E por isso que muitas vezes a pessoa que está abaixo, infelizmente, dessas vibrações pesadas, ela vê coisas, e ela vê mesmo. Ela pode ver bichos, aranhas, monstros, enfim, pode ser surrada, enfim, uma série de coisas realmente que ela pode estar passando. Então, não é o melhor lugar a corrente mediúnica, não. Com certeza não. Porque ela não tem o que dar, ela tem que estar pelo menos restabelecida. Mas por que muitas vezes pode ocorrer de alguém estar numa corrente mediúnica ou participar de um círculo espírita ou espiritual nesse sentido? É que infelizmente se tornou o que muitas vezes o entendimento, a meu ver, equivocado da seguinte questão. Muitas vezes a pessoa chega, às vezes, num terreiro ou num centro espírita e ela está incorporando em casa ou está tendo assédio de entidades ou alguma coisa, enfim, ela está em desequilíbrio e a primeira orientação, muitas vezes, que ela recebe, infelizmente, é aquela: tu é médium, tu tem que desenvolver, o teu problema é desenvolver. Gente, cada caso é um caso. Não podemos massificar isso e dizer isso aí para todo mundo. E, infelizmente, isso aí acontece muito ainda. Então, nós temos que ter calma. Por quê? Porque muitas vezes o que ocorre? A pessoa está num desequilíbrio realmente espiritual, porque está com os seus chakras desalinhados, tem entidades que provocaram esse desalinhamento, com certeza, obsessores, né? E daí o que ocorre? A pessoa entra em tratamento de passe, é receitado às vezes um banho, às vezes, né, o consulente que está nesse estado, e ele melhora. Quando ele melhora, o que acontece? Os chakras dele entram de novo em equilíbrio. E daí cessa aquele fenômeno mediúnico que, entre aspas, que ele realmente tinha, que ele via coisas ou que ele tinha entidades que vinham apostar nele. Por quê? Porque não tem mais acesso. Então, isso não quer dizer que a pessoa era médium antes. Não, ela estava sendo veículo de determinadas entidades por o quê? Ocasionando aquele desarmonia nos chakras que provinha e que fazia esse acoplamento. Então, nós temos que ter bem claro isso. Não é toda pessoa que chega e que é daí médium ser taxada como médium. Então, nós temos que ter muito esse cuidado para que não incorramos nesse erro. Então, vejam bem, há muitas vezes alguma pessoa que poderá se curar na corrente. Eu diria que sim, sempre, toda regra tem uma exceção, mas tem que ter muito cuidado. O sacerdote tem que estar atento com aquela pessoa que está na corrente e que está desalinhada. Desalinhada que eu digo que já tem um histórico de estar se tratando psicologicamente, em psiquiatra e tal. Agora, não é usual e não deve. Não deve, essa é a minha visão. Então, porque tem que ter um cuidado muito enorme. E a corrente, veja bem, quando há um elo em desequilíbrio, desequilíbrio é também toda a corrente, porque a corrente, logo no próprio nome diz, são vários elos.
Então todos têm que estar razoavelmente bem. E quando isso não se encontra, então nós temos que ter cuidado de colocar pessoas que estão tomando remédios que possam justamente adentrar a corrente de Umbanda e de receber e de fazer. Tenham cuidado, é esse alerta. Então, somente que as pessoas muitas vezes estão tomando drogas pesadas realmente para se curarem, para se restabelecerem, então tem que ter muito cuidado. Também me perguntaram também sobre droga, como mediunismo, Umbanda e ayahuasca. Eu vou deixar para um outro vídeo para nós entrarmos também então, nesse tema que também é fascinante e que gera também muita polêmica. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, compartilhem, mandem as suas perguntas e as suas dúvidas e as suas sugestões que nós lemos todas no devido tempo. Luz do caminho, paz no coração. Saravá!